você? Eu sou a Bruna Vieira do blog Depois dos 15 e hoje eu tô aqui para responder alguns e-mails para os leitores que escreveram para a tag Entre Amigas e Amigos. O primeiro e-mail quem mandou foi a Valéria e ela falou o seguinte: Oi, eu sou a Valéria, tenho 20 anos, eu entrei na faculdade ano passado e tenho a sensação de que meus amigos me esqueceram. Eu até fiz novos amigos na faculdade, mas é como se eu já não tivesse assunto com o pessoal do colégio, sabe? Não queria perder o contato com eles, mas também não quero ficar implorando por atenção. O que eu posso fazer? Olha, Valéria, eu tava falando com uma amiga minha sobre esse assunto um dia desses e nós chegamos à conclusão de que dos 15 até os 25 anos, nosso grupo de amigos muda muito. Por que isso acontece? Porque a gente muda de opinião muitas vezes. Então, dos 15 aos 25 anos, nós estamos decidindo quem nós seremos durante a vida. Então, nós mudamos de ideias muitas vezes. E nem sempre nós mudamos de ideia na mesma velocidade que o nosso amigo. Então, em algum momento da história, pode acontecer de você não se identificar mais com o seu amigo, de você ver que aquela amizade não faz mais sentido pra você. Outro fator é mudar de faculdade, mudar de escola, mudar de endereço, namorar, casar, ir para outro lugar, enfim. Até os 25 anos, nossa vida costuma ser um pouco instável, porque a gente muda de emprego, porque a gente muda de faculdade, porque a gente muda de escola, ou então porque a gente depende de nossos pais, então nós mudamos junto com os nossos pais. E eu acho que isso acontece com todo mundo, assim. É natural que ao longo da vida você faça amizade com outras pessoas. Você não tem que pensar que você tá perdendo amizades, você tem que pensar que você tá ganhando novas pessoas na sua vida. Então quando você olha para essa situação com a perspectiva de que você vai conhecer outras pessoas, então você vai ter outros assuntos, você vai conhecer novas bandas, novos lugares, novos jeitos de se comunicar, isso vai te transformar. E eu acho que a gente mudar faz bem, sabe? Todas as vezes que eu mudei e que eu mudei de ambiente, seja porque eu terminei um namoro, porque eu mudei de cidade, eu acho que eu cresci. Então meio que isso faz parte da nossa vida, faz parte de crescer e amadurecer. Mas você ainda pode usar a tecnologia ao seu favor. Hoje em dia existem grupos no Facebook, grupos no WhatsApp, e aí é legal porque sempre que você tiver algum assunto ou você pensar alguma coisa que lembre deles, você pode jogar lá no grupo e falar: e aí galera, lembra disso, lembra daquilo? É mais fácil do que marcar, de encontrar, porque a tendência da vida é cada vez a vida ficar mais corrida e de ter menos tempo. Infelizmente, eu acho que isso acontece com todo mundo. Então tenta usar a tecnologia ao seu favor para você nunca perder amigos, você ganhar novos amigos e, claro, você ficar mais próxima de quem tem mais a ver com quem você é hoje. Próximo e-mail é de uma menina que chama Tamires. Ela escreveu o seguinte: Oi, Bru, preciso muito de um conselho. Pode parecer coisa de novela, mas eu realmente não sei o que fazer. Tenho 24 anos e estou apaixonada por um garoto. Exatamente, um garoto. Ele tem 16 anos. Na verdade, eu nem sabia que ele também estava... Então resolvi guardar pra mim, mas então ele se declarou. Foi a coisa mais fofa do mundo. Amo ele, mas a diferença de idade me deixa sem saber o que fazer. Me ajuda, please! Amo seus vídeos. Beijo pra você, Tamires, obrigada por me escrever. Eu sou suspeita pra falar sobre esse assunto porque o meu namorado é mais novo que eu. Ele não é tão mais novo assim, ele tem 19, eu tenho 21. Mas como eu ando com pessoas bem mais velhas, quando eu chego e falo a idade do meu namorado, todo mundo fica assim. Mas eu vou te falar, idade não tem absolutamente nada a ver com maturidade. Eu já fiquei com caras bem mais velhos, com quase 30 anos, e eu percebia pelas atitudes que o cara não era tão maduro e que ele não tomava atitudes de uma pessoa daquela idade. Então, não necessariamente a idade do cara na carteira de identidade define o quão maduro ele é, o quão bom namorado ele é. Muito pelo contrário, às vezes quando o cara é mais velho, ele tem mais experiências ruins e tem meio traumas e tem ex e não sei o que, e às vezes costuma isso estragar o relacionamento. Eu tava lendo esse livro aqui que chama Se Liga na Psicologia, que fala um pouquinho sobre psicologia, e em um dos capítulos ele fala o seguinte, a idade pode ser medida de diferentes formas. E aí tem aqui as 3 formas, Sua idade subjetiva é aquela que você sente em seu íntimo. Sua idade social reflete as atividades que você gosta de realizar, suas opiniões e suas atitudes. E sua idade biológica reflete a idade que você e os outros dariam para sua aparência, ou seja, que está no seu RG, o seu tempo de vida. Enfim, então, se você analisar a idade dessa pessoa que você está saindo, que você está apaixonada, quantos anos ele realmente teria? Então não vai muito só pela idade, pelo tempo que ele tem na Terra, porque às vezes as pessoas amadurecem muito mais rápido, entendeu? Então idade não quer dizer absolutamente nada. Esse e-mail aqui é da Alice, e ela contou, é um e-mail grande, então eu vou resumir pra vocês. Ela contou que ela é muito baixinha e que isso não era um problema pra ela, só que agora ela tem a sensação de que todas as amigas dela cresceram muito e todo mundo olha pra ela como se ela fosse uma criança. Só que ela já tem 16 anos, ela tem 1,45 m.
Olha, Alice, eu sei que assim, é complicado porque as pessoas na escola são muito... Elas gostam muito de colocar apelidos, de tipo rotular, e isso acontece assim com todo mundo. Eu tinha os meus rótulos, fulano tinha os rótulos dele, ciclano tinha os rótulos dele. Peço pra você que eu acho um charme menina baixinha, e não tem essa de que homem não gosta de menina baixinha, porque eu tenho muitos amigos que inclusive preferem meninas baixinhas. O importante não é o que o cara vai pensar, não é o que a sua amiga vai pensar, não é o que o pessoal da sua sala vai pensar. É o que você vai pensar e o que você tá sentindo. E eu acho que você mostra muito mais da sua maturidade com atitudes do que com a sua aparência, entendeu? Então assim, se você acha que as pessoas te consideram criança, haja como uma adulta ou adolescente, ou enfim, quem você realmente é. Tenho certeza que isso vai dizer muito mais sobre você do que a sua aparência. As pessoas podem até te olhar na rua e falar, putz, olha, aquela menina é nova. Mas aí quando elas conversarem com você, elas vão perceber que você é muito madura e que você não parece ter a idade que tem. No meu caso, eu sempre usei roupa, tipo, de bonequinha, vestido rodadinho, enfim, roupas fofinhas. E as pessoas sempre acharam que eu tinha, tipo, 12, 13, 14 anos. Até hoje, que eu tenho 21, às vezes eu chego num lugar e a pessoa pergunta se eu tenho 15. Ainda faz piadinha com o nome do meu blog. E assim, com 5 minutos de conversa, a pessoa já percebe que eu não tenho 15 anos. E isso que é o mais importante na conversa, no que você faz, como você é, tá bom? Então se importa menos se você for ficar baixinha, se você não for crescer. Ótimo, você é assim, isso faz parte de você e você tem que amar quem você é. Eu tava lendo um texto esses dias e ele fala justamente isso, que as pessoas podem fazer tudo por você, as pessoas podem te elogiar, você pode ser a pessoa mais linda, mais rica, mais maravilhosa, mas se você não se amar exatamente como você é, nada que você faça vai tirar essa sensação ruim dentro do seu peito, sabe? Então essa mudança tem que acontecer dentro de você. Não é para as pessoas pararem de te chamar de alguma coisa, isso não vai adiantar. Você tem que se sentir bem, daí o que as pessoas dizem de você não vai importar mais, entendeu? Não é uma coisa que acontece de um dia pro outro, é meio gradual. Mas se você começar agora, eu tenho certeza que daqui a alguns meses você vai estar totalmente de boa com isso e você vai aproveitar muito mais essa fase da sua vida. Ó, esse e-mail aqui é de uma menina que chama Raquel. Oi, Bruna, tudo bem? Adoro você e o blog. Bom, meus pais estão fazendo eu estudar muito para passar no IFSP, Cefet. Mas, sinceramente, eu não queria estudar lá. Tenho medo de não gostar, de não acompanhar o ritmo e de perder meus amigos. Na minha cidade, o curso de ensino médio integrado é junto com programação, uma coisa que eu não gostaria de fazer, pois sou péssima em exatas e dizem que a maioria reprova no primeiro ano. Estudo em uma escola particular e eu sei que eles se esforçam muito para pagar. Se eu não passar, eles disseram que eu ia estudar numa escola estadual e as daqui de Santos não são boas. Tem muitas greves, algumas rolam drogas, etc. O que mais me magoa é que eles agem como se eu realmente não tivesse capacidade de passar, ou que eu não sei fazer nada direito e eu acabo acreditando neles. O que devo fazer? Como foi sua experiência no Cefet? Olha, eu te entendo muito, porque quando eu decidi que ia fazer Cefet, eu tive um pouquinho dessa sensação também, desse medo, porque eu nunca fui boa em exatas e eu sabia que o Cefet é muito puxado, que tinha aula de manhã e à tarde, tinha aula de eletrônica e tinha aula de circuitos elétricos, aula de programação, matérias que eu nunca tinha visto na vida que eu achei que eu nunca ia conseguir passar. E de fato eu tive muita dificuldade, eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas, em contrapartida, o Cefet me ajudou muito, porque eu cresci muito. Porque, realmente, para passar, eu tive que levar aquilo a sério. E quando você leva alguma coisa a sério, muito nova, você amadurece muito mais rápido, entendeu? Porque você entende o valor de se dedicar a alguma coisa. Eu não tô te falando que você tem que fazer o Cefet, que você tem que fazer o que os seus pais querem, mas eu acho que tentar não custa nada, sabe? Você pode se esforçar ao máximo agora, colocando isso como seu objetivo de vida, e aí, no ano que vem, se você não curtir, você sai e volta pra escola particular. Eu acho que seus pais vão gostar de te ver com essa postura, tipo, de que vai pelo menos tentar. E se você não gostar, você cria essa condição com eles, sabe? Ó, eu vou tentar, e se eu não me adaptar, se eu não gostar, eu vou sair. Porque aí pelo menos eles vão ver que você tentou, que você quis, entendeu? Que você tá retribuindo todo o cuidado que eles tiveram com você. Eu sei que é difícil entender, mas eu acho que em 100% dos casos, pelo menos por experiência própria, quando meu pai meio que me direcionou para uma coisa, foi pensando no meu bem e pensando no meu bem a longo prazo. Talvez você tenha que se esforçar muito nos próximos 3 ou 4 anos, porém isso vai valer a pena, porque quando você for entrar no mercado de trabalho, você vai ter um currículo mais interessante do que outra pessoa, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz dos 15 aos 20 anos, ou até terminar a faculdade,
meio que quanto mais você se dedicar nessa fase, mais cedo o resultado volta, entendeu? Então às vezes as pessoas falam pra mim, mas você conquistou coisas muito cedo. Eu conquistei coisas muito cedo, mas eu também comecei a trabalhar muito cedo, um trabalho que é muito legal, porém eu comecei muito cedo. Então eu defendo a ideia de que quanto mais cedo você se dedicar e você se empenhar e fazer alguma coisa dar certo, mais cedo os resultados vêm na sua vida. Então você pode pelo menos tentar escutar um pouquinho o seu pai, e aí com a regra de que se você não gostar, se você não se adaptar, você vai sair. No meu caso, eu pensei em sair também quando eu entrei no Cefet, eu não queria, mas aí depois foi tão bom pra mim, eu conheci tanta gente nova, eu cresci tanto como pessoa, eu criei depois dos 15. Então assim, o Cefet me direcionou pra uma fase muito importante da minha vida, que foi uma fase de aceitação, uma fase de perceber que bullying, que rótulos, não me definiam, e aí eu me descobri. No que eu me descobri, eu criei depois dos 15 pra falar sobre tudo que eu tava pensando. Então assim, não tô falando que você vai criar um blog, mas que lá você vai se encontrar mais. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Boa sorte, boa escolha. Próximo e-mail. Esse e-mail aqui é de uma menina que chama Bianca. Oi, Bruna. Como muitas garotas tenho vontade de vlogar, tenho muitas ideias novas que estão até anotadas, muitas mesmo. Quero executá-las logo. Sei que não posso ter vergonha em perder tempo, mas não sei como começar. Gostaria que você falasse o seu primeiro vídeo e explicasse do jeitinho Bruna o que levou você a criar seu blog e vlogar. Bom, eu criei o blog muito antes de que eu criei o canal no YouTube. O canal no YouTube eu tenho há 3 anos ou 2 anos. É bem recente comparado aos outros canais que existem aqui no YouTube. E a ideia de vlogar veio porque eu percebi que as pessoas estavam fazendo vídeos e que poderia ser legal também. Mas, olha, falando sério, eu acho que você tem que fazer é começar. Eu tava conversando com a Tulin, que eu tô querendo muito trazer ela pro YouTube, que não importa muito a qualidade no começo, você tem que começar contando uma história, contando algo que faça sentido. Então não se preocupa tanto assim em ter a melhor luz, o melhor ângulo, né? Começa falando de alguma coisa que você goste, pega todas as ideias aí que você tem, conversa com uma amiga, troca ideia com uma amiga, e se você ficar com vergonha de fazer vlog em público ou de você achar que sozinho você não tem tanta graça, convida uma amiga para participar com você, mesmo que seja para fazer produção, sabe? Pega uma amiga muito criativa que sempre manda bem nos trabalhos de artes e convida ela para participar do seu canal. Vocês podem ser sócias e criar um projeto juntos, sabe? Então assim, o importante é começar, não fica esperando aparecer uma câmera maravilhosa na sua frente, ou então uma luz maravilhosa, um cenário maravilhoso. Pega o seu quarto, se você precisar, dá uma arrastadinha assim na cadeira, na cômoda, coloca a câmera e começa a gravar. E aí, com o passar do tempo, se você achar que você leva jeito, que você quer manter aquilo, você vai investindo em coisas maiores e a empolgação vem com o tempo. Tá bom? O e-mail é da Gabi. Olá, conheci o blog há muito pouco tempo, mas vi alguns casos e gosto do jeito que vocês veem as coisas. Parabéns pelo blog. Obrigada. Mas então, meu nome é Gabi, moro em São Paulo e eu tenho 13 anos. E apesar da idade, sei de muita coisa que eu só saberia com 15 anos ou mais. O meu caso é o seguinte, tenho uma relação ótima com a minha mãe. Ela é mãe solteira, o que acho que me aproxima muito. Mas eu tenho medo, receio, algo que não me deixa conversar com ela sobre assuntos que me atormentam. Quero a ajuda de vocês para saber o que fazer. Aguardo a resposta. Parabéns mais uma vez pelo blog maravilhoso. Linda! Que fofa, né? Ela elogiou o blog. Obrigada! Então, olha, nem sempre é fácil criar esse laço com a mãe. Por mais que você tenha intimidade, quando você vai contar um segredo ou você tem uma dúvida, dá aquele medo, tipo, de se a sua mãe vai achar aquilo normal, vai achar aquilo muito bizarro, ou se ela vai dar bronca em você. Mas, como eu já falei em muitos vídeos aqui, nós esquecemos que os nossos pais já tiveram a nossa idade e em algum momento da vida tiveram a mesma dúvida que a gente. São gerações diferentes, então talvez ele tenha lidado com essa situação de uma forma diferente, porém eu tenho certeza que se você sentar e for sincera, ela vai lembrar daquela época e vai te ajudar e vai ser amiga. Provavelmente a pessoa mais capacitada nesse mundo para te dar um conselho é a sua mãe, porque ela te fez, ela te criou e ela já passou por tudo que você está passando agora. Agora, como começar esse papo? Eu tenho um conselho, não sei se vai funcionar, mas eu acho que vale a pena a tentativa. Eu sempre, quando eu quero falar sobre um assunto com a minha mãe, tipo, queria contar que tô ficando com um cara. Daí eu chego e falo, mãe, quantos anos você começou a ficar? Como foi? E aí eu começo a perguntar, tipo, relembrá-la quando ela passou por aquela fase, pra quando eu falar que eu tô passando por aquilo,
ela não ficar surpresa. Porque assim, sério, os nossos pais, eles veem a gente crescendo, né? Tipo, bebezinho, aí começa a falar, andar, ir pra escola, tirar nota baixa, aí leva bronca, aí cresce, né? Começa a namorar, enfim. É isso, a gente tem tipo, ok, foi a minha vida que passou. Mas, quando você é um adulto, eu vejo isso agora. Quando eu vejo, sei lá, uma priminha minha que tinha 5 anos ano passado, eu olho pra ela, hoje ela tem 13. Eu fico, gente, passa muito rápido. E às vezes é difícil pro nosso pai, mãe, ver que o filho cresceu. Às vezes os nossos pais precisam dessa conversa, dessa sinceridade, pra você mostrar que você não só cresceu, como você tem uma opinião que é sua e não depende da dele. Que você vai tomar as suas decisões na vida, entendeu? É muito mais fácil quando você cria essa relação, porque aí nunca rola medo. Você sempre quer contar pra sua mãe porque você quer saber a opinião dela sobre aquele assunto. Deixando claro que sempre você vai ter a sua opinião e a sua opinião também importa muito. Tá bom? Acabou, já respondi todos os e-mails, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu pra perceber que eu adoro falar e eu sou aquele tipo de amiga que adora dar conselho, que adora citar exemplos, que pega livro pra falar que a pessoa não precisa surtar tanto assim em determinado assunto. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse Entre Amigas. Se você quiser aparecer aqui, é só escrever para entreamigas@depoisdos15.com, só .com, tá bom? Daí a próxima vez que eu gravar, eu vou olhar todos os e-mails e vou escolher mais 5 ou 6 leitores pra responder. Se você gostou desse vídeo, dá um like, porque quanto mais like ele tiver, mais rápido eu gravo o próximo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Com cãibra!